Olá, dando sequência no vídeo anterior, né, na comunicação intitulada do Espírito de Castelnaudary, nós estávamos falando, né, numa das últimas perguntas, da questão da prece, que a prece ela é sentida pelos Espíritos, sim, mas no momento que o Espírito está aberto, né, a essa transformação moral. Então, continuando na pergunta que foi colocada ao Espírito, diz o seguinte, né, quando se vê um Espírito inacessível aos bons efeitos da prece, é uma razão para se abster de orar por ele? Olha a pergunta, né? A resposta diz o seguinte: não, sem dúvida, pois cedo ou tarde ela poderá vencer seu endurecimento e fazer germinar nele pensamentos salutares. Aí tem uma observação: ocorre o mesmo com certos doentes sobre os quais os remédios agem a longo prazo. O efeito não é apreciável no momento. Sobre outros, ao contrário, eles operam prontamente. Se você tiver em conta esta verdade de que todos os espíritos são perfectíveis e que nenhum está eterna e fatalmente destinado ao mal, compreender-se-á que, cedo ou tarde, a prece terá seu efeito, e que aquela que parece ineficaz à primeira vista não deixa de depositar germes salutares que predispõem o espírito ao bem. Se não os tocar imediatamente, seria então um erro de se desanimar-se, porque não se tem sucesso imediatamente, né? Então vejam a importância de continuarmos, porque cedo ou tarde isso chegará naquele espírito, ele receberá isso, e se ele estiver aberto, arrependido, vai começar o processo de transformação moral. Seguindo aqui na pergunta, né? Se esse espírito se reencarnasse, em que categoria de indivíduos se encontraria? Isso dependerá dele e do arrependimento que sentir. Várias conversas com esse espírito trouxeram-lhe uma notável mudança no seu estado moral. Eis algumas das suas respostas ao espírito, né? Por que não pudesses escrever na primeira vez em que vós chamamos? Eu não queria, responde o espírito. Por que não queríeis? Ele responde: ignorância e embrutecimento, ou seja, é o estado que ele se encontrava na primeira ocasião, né? Agora, podeis deixar a casa de Castelnaudary quando quiserdes, se referindo se ele poderia sair daquela casa que ele estava aprisionado, né, logo após a sua morte física. Ele responde assim: é-me permitido, porque tiro proveito dos vossos vossos bons conselhos. Sentes alívio por isso? Começo a ter esperança. Então o espírito já começa, né, a se arrepender, ter esse processo aí, já começa a iniciar a transformação moral dele, né? Se vós pudéssemos ver, em que aparência vos veríamos? Ver-me-eis de camisa sem punhal. Por que não teríeis mais vosso punhal? O que fizeste dele? Eu o amaldiçoo, o Espírito responde, né? Deus poupa-me de sua visão. Se o Senhor, né, o dono da casa, né, naquela época que ele estava lá ainda, aquele que recebera as bofetadas voltasse a casa, far-lhe-ias mal? Ou seja, na época, né, aquela pessoa que estava na casa, que esse espírito ainda convivia naquele ambiente da residência, acabou ali de uma certa forma causando um acidente para essa pessoa que vivia lá. Ele responde o seguinte: não, pois estou arrependido. Ou seja, ele não faria mais aquilo que ele fez, né? E se ele quisesse ainda vos enfrentar? Não me peças isso, eu não poderia dominar-me, estaria acima das minhas forças, pois não sou senão um miserável. Dizendo ainda que ele está no processo de transformação e não conseguiria ainda ter, né, esse discernimento, né? Outra pergunta, né? Entrevedes o fim de vossas penas? Perguntando se o espírito já consegue enxergar que vai terminar o sofrimento dele, né? Ele diz assim: ainda não, é já muito mais do que eu mereço saber, graças à vossa intervenção, que elas não durarão para sempre. Já começando a perceber que não é questão de penas eternas, né? O espírito já começa a ver, tem perseverança de que se ele fizer realmente esse processo do arrependimento e refletir sobre tudo que ele fez, a providência divina lhe dará uma oportunidade para reparar esse mal, né? Continuando aqui na pergunta: tende a bondade de nos descrever a situação em que estáveis antes que vos chamássemos da primeira vez? Compreendei que perguntamos isso para ter um meio de vos ser útil, e não por um motivo de curiosidade. Então ele responde, o Espírito dá a seguinte resposta: já vos disse, eu não tinha consciência de nada no mundo, senão do meu crime, e não podia deixar a casa onde eu cometi, a não ser para me elevar no espaço onde tudo à minha volta era solidão e obscuridade. Não poderia dar-vos uma ideia do que é
Nunca compreendi nada disso. Assim que me elevava acima do ar, ficava escuro, ficava vazio, não sei o que era. Hoje em dia, sinto muito mais remorsos. E não sou mais coagido a ficar nessa casa fatal. É-me permitido vaguear na terra e procurar esclarecer-me pelas minhas observações, mas então compreendo melhor a enormidade de meus crimes horrendos, e se sofro menos por um lado, minhas torturas aumentam do outro pelo remorso, mas ao menos tenho esperança, né? Então o Espírito mostrando ali já iniciando a sua transformação. Se devesseis retomar uma existência corporal, qual escolheríeis? Ele responde, ainda não vi o suficiente, nem refleti o suficiente para saber. Ele está num processo ainda de entendimento, né? Durante vosso longo isolamento, e pode-se dizer vosso cativeiro, tivesses remorso? Ele responde, nem um pouco. E é por isso que sofri tanto tempo. Foi somente quando comecei a sentir remorsos que foram provocados, sem meu conhecimento, as circunstâncias que trouxeram minha evocação, a qual devo o início da minha libertação. Obrigado, portanto, a vós que tivesseis compaixão de mim e me esclarecestes. Né? Então, veja, é uma comunicação extremamente, né, importante, porque mostra ali que é um espírito que se encontrava já há 2 séculos, né, na residência após a sua desencarnação, um espírito que tinha vindo para o planeta Terra, né, de um outro planeta um pouco mais já inferior ao planeta Terra, e veio ali com a possibilidade, né, de conviver, né, com os espíritos aqui do planeta Terra para que pudesse evoluir. Como ele tinha feito essa situação, tinha cometido, né, o assassinato, né, do irmão e depois da esposa, depois provocou na casa ali vários acidentes, então ele estava muito tempo embrutecido, era um espírito que realmente não tinha o conhecimento, por isso que é comentado, né, que de uma certa forma, quando nós erramos na ignorância, as consequências é diferente de quando nós erramos com a consciência do que nós estamos fazendo. Então esse espírito, ele, de uma certa forma, teve ali uma consequência um pouco mais, né, leve em função da sua ignorância. A partir do momento que ele, quando ele saiu do estado do embrutecimento, quando ele percebe que essas orações que é feita para ele começa a chegar nele e ele se liberta, ele se abre, então ele começa a perceber a transformação e tomar conhecimento do mal que ele praticou. E a partir daí ele já começa a ter a esperança. Então veja, Deus não age somente dessa forma, né? Deus tem vários caminhos para que não deixe nenhum espírito sozinho, abandonado, e que só existe uma maneira de se ajudar. Não, nós sabemos que em algum momento, quando o arrependimento ele é sincero, a providência divina nos apoia, nos ajuda, né, a começarmos o processo da transformação moral. Então, a oração, né, esse é um ponto extremamente importante. Quanto a oração fez a diferença para esse espírito? Especificamente, quando a gente quer fazer uma oração coletiva, né, para que possa alcançar todos aqueles irmãos e irmãs que se encontram adoentados ou em dificuldades materiais ou espirituais, essas preces chegam até esses irmãos, e através disso eles conseguem, né, buscar a esperança e recomeçar do ponto onde eles às vezes possam estar parados ali, né, ancorados naquela ideia fixa, né, como aconteceu com esse espírito que ficou muito tempo se vendo naquela situação de ter cometido o crime. E a partir do momento que começa ali a comunicação e é feita essas preces, ele começa a despertar, e aí acontece a questão do arrependimento, do remorso, né? Então isso eu acho que é um ponto super importante. E que Deus está sempre ao nosso lado, a providência divina jamais nos abandona e sempre haverá mecanismo de nos apoiar, desde que nós possamos também refletir, né, e reconhecer às vezes os atos equivocados que nós possamos ter feito contra os nossos irmãos ou até mesmo contra nós mesmos, né, contra a nossa própria saúde, nosso corpo, né? Então eu acho que foi uma comunicação extremamente rica, que mesmo diante das dificuldades, do embrutecimento, né, da ignorância do espírito, a providência divina cria formas de chegar até nós, né, como aconteceu com esse irmão aqui. Então, eu acho que foi uma bela lição, eu espero ter contribuído bastante e até a próxima semana, se Deus quiser.